Olá, meus queridos, meus amados irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez está chegando a este canal. Amados, eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, a sua família, na bendita, na eterna e soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz encontre repouso e morada em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, o Evangelho de João, capítulo de número 3, e o verso de número 8, está escrito: o vento sopra aonde quer. Ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Eu quero, amados, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus pela sua vida, a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue, queridos, te abençoando, te recompensando pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Meus amados, o versículo em que lemos nesta oportunidade trata-se de uma conversa de Jesus com o príncipe Nicodemos. Mas nesta oportunidade, queridos, eu não quero falar sobre Nicodemos. Eu quero falar nesse momento sobre o novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. O novo nascimento, aquele que é guiado de fato pelo Espírito Santo, aquele que se coloca à disposição a fazer a vontade de Deus, a cumprir a ordenança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que o versículo é claro, é objetivo, aonde ele descreve que o vento sopra aonde quer. Ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. O texto conclui dizendo que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, para início de conversa, eu quero dizer a você, nesta oportunidade, que todos aqueles que se colocam à disposição em fazer a vontade de Deus, ele não tem domínio próprio. Ele faz aquilo que o Senhor lhe ordena, mas para isso, você tem que estar com seus ouvidos espirituais atentos, para que você possa realmente ouvir a voz de Deus e executar os seus planos, os seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes tem muitas pessoas que se prontificam em fazer algo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E na hora da ordenança, na hora que o Senhor manda a ir, ele se recusa a ir. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta apenas querer fazer a vontade de Deus. Todos nós
queremos e pretendemos fazer a vontade de Deus. Só que nem todos nós estamos aptos a executar as ordenanças de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o ser humano tem que estar com seus ouvidos espirituais atentos, aguçados, a ouvir a voz do Senhor. Louvado seja Deus. E como já lhe disse de início, quem se coloca à disposição para fazer a vontade de Deus, ele não tem domínio próprio. Não, senhores. Quem faz a vontade de Deus, ou quem se coloca à disposição a fazer a vontade de Deus, aonde o Senhor o mandar, aonde o Senhor o enviar, aonde o Senhor lhe colocar, ele está disposto para fazer a vontade de Deus. Porque nós não mandamos em nós mesmos. Quando nós somos dirigidos, quando nós somos guiados, quando nós somos enviados por Deus, louvado seja o nome do Senhor, a gente não olha para consequências, a gente não olha para obstáculos, a gente não olha para problemas que surgem adiante de nós. Por quê? Porque Deus está no controle das nossas vidas. Deus, ele se responsabiliza por aqueles a quem ele envia. Deus, ele está sempre atento para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que estar atentos também a ouvir a voz de Deus, a fazer a vontade de Deus, a executar os projetos de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, amigos e a você que nos ouve nesta oportunidade, queridos, eu quero lhe dizer para você, não é fácil abrir mão do conforto da sua casa. Não é fácil abandonar o seu trabalho, as suas ocupações do dia a dia para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero vos dizer de início que é prazeroso fazer a vontade do Senhor. É maravilhoso executar as ordens de Deus. É muito bom, louvado seja o nome do Senhor, quando nós andamos na direção de Deus. Porque quem anda na direção de Deus, queridos, ele tem prazer de fazer a vontade de Deus. Ele tem prazer de executar os planos do Senhor, os projetos do Senhor. Louvado seja Deus. Então, Jesus aqui está nos declarando, está nos dizendo, deixando claro para todos nós, louvado seja o nome do Senhor, o vento sopra aonde quer, ouvimos a sua voz, louvado seja o nome do Senhor, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai, louvado seja o nome do Senhor. Eu, quando sou guiado e dirigido pelo Espírito Santo, quando eu sou direcionado pelo Espírito Santo, eu não tenho escolha, eu não tenho domínio próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quem dirige os meus passos, porque quem me orienta a ir, louvado seja o nome do Senhor, é o próprio Espírito Santo. Se eu estou sendo guiado por Ele, se eu estou sendo mandado por Ele, se eu estou pronto para executar as ordenanças dele, louvado seja o nome do Senhor, eu não mando em mim mesmo, eu faço aquilo que ele me ordena a fazer, louvado seja o nome do Senhor, mas para isso é com aquilo que eu já disse, eu devo ter os meus ouvidos atentos, aguçados a ouvir a voz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque existem muitas pessoas que dizem, Deus mandou. Mas a pergunta é, será que ele está pronto?
Será que foi Deus quem realmente mandou ele ir? Será que foi Deus quem ordenou realmente esta pessoa ir? Porque às vezes, queridos, a gente quer ir, mas não está ordenado por Deus. Às vezes a gente quer fazer, mas não estamos capacitados por Deus. E é necessário que o homem ou a mulher que deseja fazer a vontade de Deus, deixe que o Senhor lhe capacite. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta apenas estudar numa grande escola, numa grande faculdade e achar que está preparado para fazer a obra de Deus. Porque quem prepara o ser humano para fazer a obra de Deus é o próprio Deus. É Ele quem prepara o ser humano. É Ele quem capacita. É Ele que instrui. É Ele que orienta. É Ele que ordena ir. É Ele quem se responsabiliza por quem vai. Louvado seja o nome do Senhor. Não é da forma que eu quero. Não é do jeito que eu quero. Não é como eu penso em fazer. Louvado seja o nome do Senhor. É do jeito que Deus nos ordena a ir e também executar os seus projetos. Por que hoje tem muitos projetos dando errado? Por que hoje existem muitas coisas dando totalmente ao contrário dos seus planejamentos, de muitas ideias humanas? É porque não é o tempo de Deus. É porque não é Deus quem enviou. Não foi Deus quem mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o ser humano vai pelo impulso, pela vontade, pelo desejo que tem de fazer. E isso não é errado. Louvado seja o nome do Senhor. Você ter desejo, você ter vontade de fazer a obra de Deus. Mas você precisa primeiro passar pelo momento de capacitação para que você possa desenvolver um bom trabalho na obra de Deus. Deus realmente, ele conta com pessoas que estão dispostas a ir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas primeiro, você precisa passar pelo momento de instrução, de preparação. Louvado seja o nome do Senhor. Ter ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus e entender que realmente é Deus que está mandando. Para quê? Para que você não tenha prejuízos, para que você não sofra nenhum tipo de retaliação, de desânimo na sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o versículo em que lemos está bem claro, aonde o próprio Jesus nos orienta, nos diz, nos deixa claro para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O vento sopra onde quer, ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde ele vai. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou eu quem escolho para onde eu quero ir. Não sou eu que ordeno, não, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Não, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é um crente, se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, que só faz aquilo que você quer, é sinal de que você não está sendo instruído, orientado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que tem muitas pessoas hoje que fazem coisas erradas, por isso que tem muitas pessoas que fazem coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, porque não estão sendo guiados pelo Espírito. Não ouve a voz do Espírito. Não tem a simplicidade, louvado seja o nome do Senhor, de ouvir e entender a voz de Deus. Ele quer fazer o que ele quer. Ele quer agir da sua forma, do seu modo, da maneira que ele pensa, e às vezes as coisas dão errados por causa disso. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que o vento sopra onde quer, ouvimos a sua voz, mas não sabemos. Ninguém pode descrever de que parte vem o vento.
Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode imaginar para onde ele vai, pois Jesus fez esta comparação. Jesus mostrou, louvado seja o nome do Senhor, que nós não podemos entender o destino de um vento, para onde ele vem, de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pois ele conclui dizendo que assim é todo que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Todo que é nascido do Espírito não se domina. Todo que é nascido do Espírito não pode ordenar ou determinar o que ele deve fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Não, ele é dirigido, ele é guiado por Deus. Ele é dirigido pelo Espírito Santo. É Deus quem ordena ele ir e ele vai. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele é dirigido através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a você que neste momento, nesta oportunidade, querido, nos assiste, nos acompanha, eu quero dizer a você que tenha intimidade com Deus, que tenha ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Se realmente é Deus quem está lhe instruindo, lhe mandando aí, louvado seja o nome do Senhor. Nunca queira entrar em um propósito, em uma determinada área, louvado seja o nome do Senhor, se você não se sente chamado por Deus, se não é Deus que lhe chamou, se não é Deus que lhe direcionou a tal coisa a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados, eu quero dizer para você e reforçar: todo aquele que é guiado, que é dirigido pelo Espírito Santo, ele não tem vontade própria. É Deus, é o Espírito Santo quem lhe guia, é Ele que lhe ordena fazer, é Ele que lhe manda fazer. E quero lhe dizer uma coisa para encerrar esta meditação. Se Ele mandar, se Ele ordenar aí, não se recuse aí, porque você pode pagar um grande preço. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se Ele está lhe ordenando a fazer, faça. E se Ele mandou fazer, faça. E quem é o homem para impedir ou para frustrar os planos de Deus? Eu quero deixar esta rápida e breve meditação da palavra de Deus. Que Deus, queridos, continue te abençoando, te recompensando, abençoando toda a sua vida, a sua casa e toda a sua família. E também peço que você deixe os seus comentários, compartilhe essa mensagem com os teus demais amigos, no grupo da sua igreja. Que Deus abençoe, pois o seu comentário é muito importante. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.